Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV, sejam bem-vindos a mais um J5 nessa sexta-feira, hoje, dia 19 de fevereiro desse ano de 2021. Aqui estou eu, Arthur Sesconeto, falando diretamente de Palhoça, Santa Catarina, e junto comigo está o companheiro Eric. Bom, boa tarde, seja bem-vindo, companheiro Eric. Boa tarde, Arthur. Boa tarde os companheiros que estão nos assistindo, que irão assistir um pouco mais tarde também. É isso aí, vamos lá, mais um J5. Beleza. Bom, antes da gente começar, aqueles avisos típicos que os companheiros já estão acostumados aqui na Causa Operária TV, mas que são de extrema importância, né? Já peço para os companheiros que estão assistindo o J5 compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, enviar para colegas e tudo mais, porque assim você vai estar divulgando a nossa imprensa operária independente para cada vez mais pessoas, né? Com esse link você ainda divulga o link 24 horas, que é esse mesmo link que você está assistindo agora, para todo mundo poder continuar acompanhando a Causa Operária TV. Lembrando que amanhã tem análise política da semana, então é sempre bom aí ter cada vez mais pessoas já acompanhando a nossa imprensa aqui no YouTube, né? Bom, além disso, já reforço para vocês deixarem uma curtida para impulsionar o nosso canal e se inscreverem, né? A gente está aí numa luta para atingir 100 mil inscritos. O YouTube, como a gente sabe bem, boicota o nosso canal, assim como muitos outros aí, principalmente por considerar um conteúdo, né, por ser de esquerda, revolucionário, um conteúdo que não é de seu interesse. Então cabe a nós aqui que estamos assistindo mais esse programa, compartilhar o máximo possível e se inscrever, né, apoiar, se tornar membro, deixar uma contribuição financeira para a gente poder manter as nossas portas abertas aqui na Causa Operária TV, crescendo cada vez mais a nossa programação e assim por diante, né? Bom, companheiros, sem mais delongas aqui no J5 dessa sexta-feira, a gente vai tratar de uma série de temas, né? Principalmente o tema do Lula aqui nesse J5, o tema principal durante a semana. Mas antes de a gente chegar nesse problema, né, eu gostaria de começar um pouco mais a respeito do que está acontecendo no caso, né, a respeito do auxílio emergencial, né? A gente tem umas notícias novas, né? Eu acho que o companheiro Eric, inclusive, pode falar um pouco mais a respeito sobre isso, né? Estão acontecendo aí em São Paulo, né? Houve um protesto, né? Pela volta do auxílio emergencial que interditou uma rodovia em São Paulo. Esse protesto aí agora na manhã, do dia 19, né? Inclusive outras organizações participaram na região, em diversos pontos de São Paulo, região metropolitana, exigindo aí que o governo Bolsonaro retomasse esse auxílio emergencial, né? A gente sabe que o auxílio emergencial foi cortado aí para milhões e milhões de pessoas, né? Uma grande crise se abriu aí por causa disso, a pandemia continua a todo vapor, mas o pessoal está sendo jogado a morrer de fome, né? E agora a população reage, né, frente a esse brutal ataque que está sendo feito. Bom, companheiro Eric, poderia falar um pouco mais a respeito do que está acontecendo em São Paulo? Ontem, como você falou, hoje teve essa manifestação aí cedinho na região metropolitana, né, de São Paulo. Essa imagem aí, na verdade, é de ontem, né, ontem pela manhã. Organizações aí ligadas ao movimento negro, né, fizeram esse protesto pelo retorno do auxílio emergencial na Avenida Paulista, né, e hoje, pela manhã, aí tá essa imagem e outras, na rodovia Regis Bittencourt, principalmente, né, parece que teve outros locais também, mas principalmente aí na Regis Bittencourt, na região de Taboão da Serra. O pessoal tocou fogo em pneus, né, para paralisar, chamar a atenção, né, e porque não tem jeito, né, aí tem gente aí que fala que incomoda, mas incomoda a população sofrer calada, né, ficar sem renda, sem emprego e morrer de doença de coronavírus, né. O protesto não tem jeito, tem que ter esse efeito mesmo, até para chamar a atenção das autoridades. Aí o pessoal paralisou aí algumas vias da rodovia, né. Foi um protesto, vamos dizer assim, introdutório, né. As próprias organizações teve aí, organizações aí como o MTST, que chamou, colocou faixa aí, e outros grupos, mas que deve crescer, né, até por conta da situação crítica da população, né, e o auxílio emergencial é o ponto central disso. Outras cidades também têm ocorrido, né, apesar de não ganhar notoriedade, né, não hoje, mas tem ocorrido aí de forma um pouco espontânea pela população, pelo que a gente também
afirma que a esquerda também deve tomar a dianteira nisso aí, né? Assim como a gente vai falar mais à frente aqui, os nossas atividades mutirões busca exatamente organizar a população para protestar por situações essenciais como essa questão do auxílio. A esquerda tem que tomar a frente nessas atividades, né, organizar a população para que realmente se consiga, né, não fique só no protesto ocasional. Bom, exatamente. E falando em cortes, né? O que mais está acontecendo agora, que a gente tem inclusive notícias na nossa pauta, é cortes feitos aí pelo governo federal. Né? A gente tem as notícias recentes a respeito do estado da Bahia, né? O presidente Jair Bolsonaro, né? O fascista Jair Bolsonaro está entrando numa ofensiva agora contra o estado e outros estados aí brasileiros que são governados por algum tipo de governo de esquerda, né? Ou seja, de partidos de esquerda e tudo mais, tendo como foco principal aí o corte, né, o ataque ao programa aí Bolsa Família. Né? A gente tem notícias aí referentes ao estado da Bahia, né, onde as regiões aí norte e nordeste, né, que registraram inúmeros cortes de benefícios do governo federal, e inclusive mostra que de dezembro a fevereiro de 2021, né, de dezembro do ano passado a fevereiro de 2021, o Nordeste teve uma redução de 48 mil famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Outras 13 mil famílias foram cortadas na região Norte no mesmo período. E sendo que isso é um número exponencialmente maior do que nas outras regiões. Né? Por exemplo, se a gente for comparar a região Sul, teve 26 mil cortes a mais. Já no Sudeste, 21 mil e no Centro-Oeste, 4 mil registrado o aumento de famílias beneficiadas. Né? Sendo que a Bahia, né, o estado do Nordeste que mais perdeu aí famílias que tinham esse benefício, né? Totalizando mais de 12 mil, quase 13 mil famílias entre dezembro de 2020 e o início de 2021. Né? Eu falei os dados do Sul, por exemplo, na realidade o Sul cresceu nesse sentido. Né? E bom, em seguida a gente vem aí no estado do Ceará, com mais de 8.600 cortes nas famílias em respeito do Bolsa Família, e o estado de Pernambuco com 7.500, sem falar ainda do estado do Maranhão, que teve mais de 6 mil também, e 600 famílias que tiveram corte desse benefício. Né? Ou seja, nesse momento, né, a gente teve um corte brutal justamente das principais regiões que mais precisam, né, desse auxílio, que é o do Bolsa Família, né, principalmente a região norte e nordeste, que é destacada aí, com elevados níveis de pobreza, né, e a gente vê ainda por cima que com todos esses cortes apenas aumentou a demanda aí a respeito do auxílio. Né. Dos novos estados nordestinos, né, hoje tem uma demanda reprimida de cerca de 633.842 famílias, ou seja, mais de 670 mil famílias que estão adequadas para receber o programa, mas ainda estão na chamada fila de espera. Né? Então a gente vê esse ataque, né, inclusive um ataque feito em grande medida aos governos aí, inclusive que são controlados por partidos de esquerda, que são a minoria no Brasil, mas os principais atacados por esses cortes, né? E a gente vê que isso, em plena pandemia, resulta naturalmente num completo empobrecimento de toda a população. Né? A gente sabe que nesse momento a taxa de desemprego do Brasil é gigantesca, não para de crescer, né? O Brasil aí, em números reais, né? Cerca aí mais de 50 milhões de pessoas se encontram em estado de pobreza ou próximo, de desemprego ou próximo a isso, né? Porque existe uma série de fraudes, existe o desemprego oficial, existe o cara que tem um subemprego, etc. Mas em números reais mesmo, a gente sabe que isso chega na casa de dezenas de milhões de pessoas. Né? E em cima disso tudo, o Nordeste é a região das principais regiões afetadas, e com isso o corte do Bolsa Família, né, se torna aí um corte de um benefício fundamental. Né? A população que já tinha muito pouco, agora tem nada aí para sobreviver, principalmente em meio à pandemia. Né? Bom, em cima dessa situação, né, eu gostaria também de passar a bola para esse companheiro Henrique. Eric, tem alguma coisa a acrescentar a respeito desses novos ataques aí ao Bolsa Família? Né? Como você comentou, Arthur, os números, né, principalmente essa questão da demanda reprimida aí, eu queria destacar que isso sempre foi, não é de agora, né, desde os governos do PT, que tinham vamos dizer assim, uma capacidade maior de
envolver as pessoas aí nesses programas sociais, sempre não consegue atender todo mundo, né? Então esse número aí de 678 mil na região, só na região Nordeste, ainda é aquém da realidade, porque, por exemplo, aí você tem pessoas que não têm documentos, né? Pessoas que vivem numa completa pobreza, né? Pessoa que perdeu documento, para tirar documento precisa de dinheiro, né? Pagar as taxas, tudo mais, se deslocar, quem está na zona rural principalmente, se deslocar até uma cidade polo, e tudo isso é custo. Então, a pessoa, se está numa situação dessa, de extrema pobreza, até o documento para ela não faz muita diferença, até que chega a uma situação dessa de um problema social, ela não tem. Entendeu? Então, queria destacar isso, e realmente é um crime, né? E é um crime político. Primeiro é um crime político, né? Porque a gente vê que está sendo feito, direcionado aí o resto de programa social que existe para os governadores alinhados minimamente à direita e ao bolsonarismo, né? Como é o caso de alguns governadores aí do Sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná também, o Ratinho Júnior. E na Bahia e no Nordeste você tem aí os chamados governadores de esquerda, né? Que não faz grande efeito, né? Mas aparentemente são opositores ideológicos do Bolsonaro. E com isso a população segue sendo massacrada por esse governo genocida, né? É isso. Bom, exatamente. Inclusive, né, a gente está falando sobre esses cortes e eu gostaria de acrescentar um outro corte, né, que foi aí junto ao Bolsa Família um corte fundamental, né, contra aí a população brasileira. O governo Bolsonaro foi responsável, basicamente, agora saíram números oficiais, né, de destruir por completo aí o programa Minha Casa Minha Vida, né. Foi feito um levantamento recente nesse início de ano que colocou que o governo Bolsonaro no ano de 2020 simplesmente reduziu para níveis inéditos aí o programa de habitação que foi iniciado na época do governo PT. Né? A gente vê, inclusive, né, que com Minha Casa Minha Vida, segundo os dados, né, o governo Bolsonaro, inicialmente, né, antes de assumir o governo Bolsonaro, né, antes mesmo do golpe de Estado, o investimento anual do programa era de pelo menos 11,3 bilhões em média, né, por ano, para ser destinado aí a esse tipo de construção de moradia. Sendo que no primeiro ano do governo, já do governo Bolsonaro, o investimento caiu para 4,6 bilhões. E em setembro de 2019 foi previsto um corte de 42% no orçamento do ano seguinte. O ano aí de 2020 terminou com um gasto final de 2,54 bilhões no Bolsa, no caso, no Minha Casa Minha Vida. Uma completa destruição desse programa, né? Também outro programa aí de auxílio à população pobre, sendo que atualmente, né, a gente falou aí do déficit, inclusive, de pessoas que estão atrás, que têm já direito a ter o Bolsa Família, mas não têm acesso a esse programa. No Brasil, por exemplo, existe um déficit de 7,797 milhões de moradias, segundo aí a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, né? Isso aí reflete que com essa queda total, né, a gente vê que o brasileiro, né, com um corte absoluto praticamente do Minha Casa Minha Vida, vai colocar aí milhões e milhões de pessoas sem terem condições de ter sua própria casa. Né? Isso colocaria, por exemplo, só no ano de 2009, né, foram mais de 4 milhões de unidades habitacionais feitas, um investimento de 105 bilhões, né, de reais para esse tipo de construção. O que o governo Bolsonaro fez foi 2,54 bilhões de investimento no final do ano passado. Ou seja, um corte aí gigantesco em cima do programa, né? Que é um outro programa que está sendo completamente destruído pelo governo Bolsonaro e pelo regime golpista. Né? É importante trazer isso em paralelo porque tudo está vindo ao mesmo tempo. Né? É o problema do Bolsa Família, o problema do Minha Casa Minha Vida e o problema do auxílio emergencial. Ou seja, a população se vê cada vez menos, cada vez mais sem saída, né, frente a toda essa crise. Né? Bom, essa questão do Minha Casa Minha Vida é importante, né, porque o problema da moradia, inclusive, é uma política aí conhecida da direita fascista, que primeiro, não dar moradia para os trabalhadores, né, para a população pobre, miserável, e reprimir aqueles que não têm moradia. Né? A gente viu aí a política adotada por prefeitos como Bruno Covas, né,
que tem uma política, assim como o Dória, né, em São Paulo, tem uma política de perseguição, inclusive, aos moradores de rua e tudo mais, ou seja, uma política extremamente impopular e de massacre da população, a gente vê algo muito semelhante aí por parte do governo Bolsonaro, né, dando um empurrão inicial, cortando aí, destruindo basicamente o Minha Casa Minha Vida a todo o nível federal. Né? Bom, antes de passar para o nosso meio aqui do programa, né, dos avisos de meio do programa tradicionais, queria saber se o companheiro Eric também tem alguma coisa a colocar a respeito desse brutal corte que está sendo feito ao Minha Casa Minha Vida. Né? É uma coisa que anunciada desde o do golpe, né? O Temer já vinha cortando, né, esses programas sociais, né? E agora a gente já sabia que o Bolsonaro ia colocar a pá de cal, né? Eu diria até que demorou um pouco, né? Porque em 2019 todo mundo esperava que isso aí desaparecesse por completo. Lembrar que auxiliar, né, como uma linha auxiliar o Minha Casa Minha Vida, foi criado aquele outro programa Minha Casa Melhor, né? Que também ajudava a população a mobiliar a casa, né? E deixá-la com características de uma residência mesmo. Né? E isso também ele acabou primeiro, né? E isso é um verdadeiro crime por dois motivos. Por um motivo principal. Essa população, o grosso dessa população que está sendo expelida, né, do orçamento público através do fim desse programa, não é a população, por exemplo, de classe média que vai comprar imóveis, né, com grandes construtoras. Né? Não é simplesmente falar assim, está sendo tirado para o interesse das grandes construtoras. Não. As grandes construtoras financiam a classe média, né, e um determinado setor, os setores que têm uma renda formalizada, né, uma carteira assinada dos trabalhadores. Né. E como a gente está vendo aí, o desemprego no país está em níveis históricos, né, e piorando, essa situação não vai ser resolvida aí pelo setor privado. Então essas pessoas vão ficar, como era nos anos 90, nos anos 80, sem casa. O pobre não vai ter mais essa via de adquirir a sua casa, como teve nos anos aí dos governos do PT. Bom, exato. Bom, a gente chegou aqui no meio do programa, eu gostaria, né, de aproveitar e dar boa tarde para os companheiros que estão assistindo o J5 dessa sexta-feira, né? Começando aqui pela companheira Carla Silva, do boa tarde, companheira Cecília Maria, companheiro Adriano Teixeira, a companheira Ana Matos e todos os demais companheiros aí que estão assistindo. Inclusive agradecer a companheira Carla Silva, que fez uma contribuição aqui no valor de 5 euros para a Causa Operária TV, agradecer a companheira e os demais companheiros que estão acompanhando, né, a Causa Operária TV nessa sexta-feira. Bom, outros avisos tradicionais, né? A gente sabe, muitos de nós aqui que já estão assistindo já estão inscritos à Universidade Marxista, né? Mas é sempre bom avisar, né, que a Universidade faz a 46ª Universidade de Férias sobre o tema do stalinismo está saindo ao ar toda semana, toda terça e quinta, né, no nosso site Universidade Marxista. Então não perca tempo aí para o principal curso de formação política da esquerda brasileira, né? E se inscreva logo, né? A gente está em cima dessa campanha desde o final do ano passado, né? Mais de 1.000 pessoas já se inscreveram e mais pessoas ainda podem se inscrever naturalmente. Sendo assim, já convido os companheiros, né, a se inscrever na Universidade Marxista, acompanhar a discussão sobre o tema do stalinismo e estar por dentro, né, de tudo que está saindo, no caso, dos materiais, como livros traduzidos, assim por diante. Bem, companheiros, dando continuidade, né, ao nosso tema, né, já reforço também para os companheiros que estão aqui acompanhando mais um J5, sempre lembrar de compartilhar esse vídeo e dar um apoio aqui à nossa imprensa independente. Bem, continuando, a gente falou bastante aí sobre ataques do governo federal e tudo mais, citou algumas vezes o PT, inclusive, e chegando ao fim, né, a gente, chegando aqui no meio do programa, eu gostaria de introduzir o nosso tema principal, né, que é justamente o fato referente à entrevista que o Lula deu ao Kennedy de Alencar para o portal UOL, né, nessa quarta-feira. A entrevista aí foi uma entrevista
que chamou muita atenção, né, por causa das declarações do ex-presidente Lula, inclusive não só de denúncia aos ataques que foram feitos, né, ao ex-presidente, perseguição política e tudo mais, mas algo muito importante, Lula se dispôs, né, a sair como candidato em 2022. Né. Bom, introduzindo o tema, né, essa declaração do Lula vem numa entrevista, como eu disse, ao sítio, né, UOL, o portal UOL da internet, uma entrevista aí que os companheiros podem assistir, está na nossa imprensa, inclusive na imprensa portuguesa também, e o Lula nessa entrevista, né, logo após aí, aos reticentes ataques do STF ao deputado bolsonarista, também foi feito, né, no caso, além da denúncia da perseguição do STF, né, das colocações aí contra o general Vilas Boas, né, que admitiu que o exército, o alto escalão do exército, forçou aí o STF a ser contrário ao habeas corpus do ex-presidente Lula. Lula também se prontificou a ser candidato, que é um negócio muito fundamental, ainda mais no momento onde a esquerda pequeno-burguesa está caindo cada vez mais no jogo da frente ampla. Né? Bem, vale dizer, né, que essa declaração do Lula se deu de maneira bem pontual, né? O Lula deu essa declaração aí logo após, inclusive, as recentes estouros, aquele livro bomba divulgado do general Vilas Boas, as recentes vazamentos da Vaza Jato, né, com conversas de ex-procuradores, de procuradores da operação, do procurador Deltan Dallagnol com o ex-juiz da operação, o juiz Sérgio Moro, né, assim por diante. Uma série de informações que revelavam de forma cabal, né, a perseguição política e toda a fraude que foi feita contra o ex-presidente. Além do mais, a fraude, né, de 2018, que colocou o Jair Bolsonaro, esse presidente fascista que está hoje no poder, e retirou, né, num grande estelionato nacional, a candidatura do ex-presidente Lula às eleições. Né. Bom, isso muito mais foi divulgado, foi denunciado na entrevista de Lula, mas como principal questão, a sua candidatura é um ponto principal aqui da nossa discussão, porque essa é justamente a política do PSOL, defender a candidatura do Lula, pois é natural. Né? Para a luta política, né, a luta política contra o golpe passa naturalmente por meio da figura do Lula. E se assim passa, né, para garantir a figura de Lula nas eleições de 2022, para garantir seus direitos políticos, que é o direito político também da população brasileira, é necessária a mobilização de toda a população, dos trabalhadores, das organizações da esquerda, dos sindicatos, partidos e tudo mais. Né? Isso aí é colocado cada vez mais na ordem do dia e por isso, né, a gente trouxe esse debate, inclusive vai falar um pouquinho mais dos mutirões que a gente está realizando. Mas antes de falar dos mutirões, né, gostaria de passar para o companheiro Eric também falar um pouco mais a respeito desse problema aí da declaração da entrevista, a mais recente entrevista do ex-presidente Lula e do problema da sua candidatura para 2022. Né? Destacando aqui algumas coisas que apareceram na entrevista, né, para não deixar dúvidas, né, parece que mesmo o Lula se pronunciando em várias vezes, parece que o pessoal tende a ficar na confusão. Desde setembro do ano passado ele já se colocou que está à disposição para ser candidato, né? Lógico que ele não vai fazer campanha abertamente, porque até pode virar motivo para ele ser preso novamente, né? Mas ele falou, né? Abre aspas, eu tenho certeza que se for necessário para derrotar o tal do Bolsonaro, o do bolsonarismo, não tenho dúvida nenhuma que eu me colocaria à disposição. Né, se referindo à candidatura em 2022, né? E aqui também meio que já dá uma alfinetada no Haddad, né? Porque não ficou claro há 2 semanas, né? Quando o próprio Haddad, né? A Folha de São Paulo golpista, através da Mônica Bergamo lá, a funcionária deles, foi dizer que o Lula tinha lançado a campanha do Haddad, né? A produção pode ir colocando as imagens aí, é até importante também que a gente pode comentar, e não ficou claro, né, se foi o Lula mesmo que tinha dito, se tinha sido o Haddad depois em entrevista ao 247 se lançou, que ia botar o Lula, disse para botar o bloco dele na rua, tudo mais, e até hoje não ficou claro, mas o que está claro é que o Lula está dizendo que vai ser candidato, né? E para a gente não tem dúvida nenhuma, para a gente e para a população, né? O Arthur citou aí os mutirões e todo final de semana a gente vai aí ou nos centros e principalmente nos bairros populares e tem dúvida nenhuma, a gente não ouve
Haddad 2022. Haddad vai voltar, é Haddad que vai ser presidente. Não, a gente ouve Lula, né? As pessoas querendo Lula, querendo que o Lula seja candidato, seja presidente. As pessoas também perguntam, né? Mas ele pode ser? A gente fala sem dúvida que pode, né? Indicando o caminho da mobilização que a gente está fazendo, né? Para pressionar os poderes aí, os ditos poderes, né? Outra coisa que o Lula colocou também, que é importante, né? É a questão da frente ampla, né? Ele colocou bem claro que rechaçou esse negócio de terceira via, né? Falando que vai ter uma polarização, primeiro que a direita vai ter o seu candidato, né? E a esquerda vai ter o seu, né? E esse negócio de terceira via não existe, né? É mais um meio para enfraquecer a esquerda, né? Se assim existir. Aí ele citou, né? Abre aspas, haverá um candidato representando a direita. Isso já está claro nas pesquisas. E haverá um outro candidato da esquerda. Né? Nós não precisamos de rivalidade. Ele citou, né? Os nossos adversários dizem o seguinte: nós não precisamos de rivalidade entre o PT e o bolsonarismo. Nós precisamos de uma terceira via. Esse negócio de terceira via é o conto de fadas que nem as crianças acreditam mais. Né? E ele está certo, né? A gente ainda fala de forma mais objetiva, né? Que candidaturas desses aí, como estão aparecendo, o Haddad, Manuela Dávila, o golpista do Ciro Gomes, só aparecem aí para, como ficou muito claro com o Ciro Gomes em 2018, para tirar a voto do PT. Né? Participando da jogada da burguesia, da direita. E em 2022, novamente, agora vem a frente ampla, né, querendo lançar aí Flávio Dino, Haddad novo, quem mais? Aqui o Rui Costa, daqui da Bahia, a direita do PT, e a gente sabe muito bem o seguinte, o que nos interessa são duas coisas, né? O Lula é uma figura, é a principal figura política do país, né? O principal político da classe trabalhadora, né? Que realmente tem o reconhecimento da população, e ele, em torno dessa campanha, dessa candidatura dele, pode-se criar um movimento, né? Não só para enfrentar as eleições, que não tem nada garantido também, mesmo que ele seja candidato, como criar uma mobilização, né, que coloque em xeque todo o regime golpista, né, que aí esse o verdadeiro ganho, né, porque é isso que a gente precisa, muito mais do que simplesmente um presidente também, né, porque um presidente dentro de um congresso completamente golpista como esse aí, tá fadado ou a se aliar com a direita ou sofrer outro golpe, né. Bom, exatamente. E bem, a respeito desse caso do Lula também é bom destacar, né? O companheiro pontuou aí as colocações do Lula contra a Frente Ampla, um negócio fundamental, né? Justamente essa política do PCO. A Frente Ampla não é o caminho, até porque isso aí é colocar, assim como aconteceu, a gente já viu na prática, né? Nas eleições da Câmara dos Deputados, que é colocar a esquerda totalmente a reboque da candidatura golpista, né? Da burguesia, isso só leva à derrota, né? E é importante colocar, né? Que o Lula polariza mais do que ninguém. Né? Para ter Lula em 2022, o povo se vê obrigado, no caso, a sair às ruas, a confrontar a burguesia. Ou seja, não se trata meramente de cálculos aí eleitorais, mas sim de mobilizar de fato a população contra o regime golpista. Né? Por isso que justamente essa colocação do Lula se colocando como candidato, né, é muito importante, né? E deve ser inclusive apoiada em cima da mobilização aí dos trabalhadores, que está ainda mais consideravelmente aí, dada a crise da pandemia, deve se dar de maneira ainda muito mais intensa. Mas as eleições que são em 2022 não significa que a campanha deve ser deixada apenas para o próximo ano. Né? Por isso, justamente, que o Partido da Causa Operária está desde já, né, uma campanha que deve ser feita imediatamente na defesa dos direitos políticos do ex-presidente Lula e defendendo a sua candidatura em 2022. Né? Por isso, o Partido da Causa Operária, no último Comitê Central Nacional, né, se reunido aí na semana anterior, discutiu e aprovou a resolução de volta às ruas do partido com os mutirões
todos os domingos, semanais, em todas as partes que o partido está organizado, em todas as partes do país onde o partido está organizado, em defesa do ex-presidente Lula e em defesa da sua candidatura. Né? Em cima disso, o partido já iniciou no domingo passado e continuará com ainda mais força neste domingo os seus mutirões, né, em todas as partes do país. Né? Por isso que eu já convido os companheiros, todos aqueles que querem lutar junto ao PCO, lutar em defesa do ex-presidente Lula, o seu lugar é se juntar ao PCO nos mutirões, né, que são abertos, inclusive, você mesmo não sendo do PCO, sendo de outras organizações, ou seja, sendo um simpatizante apenas, é convidado a participar conosco aqui dos mutirões em defesa do ex-presidente Lula, em defesa de sua candidatura. Né? A gente entende que a mobilização e a organização dessa mobilização é algo fundamental, né? E precisa ser feito de imediato. Por isso, né, a gente já busca apoiar os atos que estão sendo divulgados em defesa desse presidente, né, como do dia 27 e tudo mais, que sejam verdadeiros atos de ruas, e a gente considera que é preciso chamar aí, inclusive, um grande ato nacional em defesa do ex-presidente. E para isso, a gente precisa aí da força de todos para buscar organizar essa campanha nas ruas. Né? Então a gente já chama, né, junte-se aí o PCO, nos mutirões aí, todos os domingos, em defesa do ex-presidente. Né? Bom, companheiros, dando continuidade, inclusive, ao nosso tema, né? A gente falando aqui sobre o caso Lula, eu gostaria de acrescentar, né, esse problema do mutirão, como foi falado, né, e também já aproveitar e partir para novas denúncias. Né? A gente está chegando aqui na nossa parte final do programa e é sempre bom colocar aí novas denúncias a respeito de tudo que está acontecendo. Né? Bom, em cima disso, né, eu gostaria que o companheiro Eric falasse um pouco mais a respeito sobre o problema da repressão aos haitianos no Acre. Né? Aconteceu que o governo Bolsonaro, né, enviou aí, a Força Nacional para reprimir, né, os imigrantes haitianos que estão hoje no estado do Acre, uma passada desses imigrantes. Né? Isso em plena pandemia. Bom, companheiro, poderia comentar um pouco mais a respeito de como se deu essa situação? Não sei se a produção conseguiu pegar aí a gente mandou algumas imagens aí. Os haitianos que estão aí concentrados aí nas extremidades da região norte, principalmente no Acre, né? Desde aquele terremoto lá eu não me lembro exatamente se foi 2009, 2008, que devastou o país, ainda quando o exército brasileiro lá na força da ONU, né, na força de paz, entre aspas, da ONU, o exército brasileiro ainda estava lá, e desde então o Brasil tem sido o destino aí de um fluxo migratório relevante aí dos haitianos, né? E o pessoal tem utilizado como entrada, né, o Acre, né? Um dos estados é o Acre. Então se formou uma certa comunidade, só que com toda essa crise, o golpe e tudo mais, tem tornado a vida do pessoal muito difícil, né? E eles sofrem também ataques lá da direita e tudo mais. E essa semana, nos últimos dias, o pessoal decidiu, ao que parece, seguir o exemplo aí de alguns povos aí da América Central, como os guatemaltecos, né, que decidiram marchar aí e caminhando até os Estados Unidos, né, e parece que um grupo também de haitianos tentaram fazer o mesmo sendo uma distância muito grande, né, muito longe, estão praticamente ali no meio da floresta amazônica, mas eles decidiram fazer essa caminhada aí até os Estados Unidos, né, haja vista o desespero, e precisavam romper a fronteira do Acre com o Peru, né, e aí acabaram se enfrentando primeiro com as Forças Armadas do Peru, né, que estavam na fronteira e não permitiram, né, eles conseguiram passar as cercas e tudo mais, mas foram reprimidos pelas Forças Armadas do Peru, e também agora estão sendo reprimidos pelo governo Bolsonaro, né, que mandou a Força Nacional para lá para atacar esse pessoal que já está aí na miséria, né, na pior, em vez de mandar ajuda, né, mandar um auxílio de verdade. E aí o pessoal está encurralado, porque destacando que as fronteiras, né, brasileiras estão fechadas, né, na verdade, assim, os países vizinhos que fecharam fronteiras com o Brasil, né, porque a situação da pandemia aqui está muito pior praticamente em relação a todos os outros vizinhos, e os vizinhos fecharam as fronteiras com o Brasil e não permitiram que o pessoal passasse e seguisse esse caminho, né?
que a priori seria essa destinação deles, caminhar até os Estados Unidos, né? É uma situação realmente de desespero, né? Exato. E dando continuidade aqui no nosso programa, né? A gente gostaria de já noticiar, né, uma declaração, inclusive, do companheiro Henrique Aras, secretário de Agitação e Propaganda do PCO, que na noite de ontem, né, no final da tarde de ontem, respondeu aí o ex-deputado Jean Willis, que é do PSOL, né? Para compreender um pouco melhor o que se tratou, né? O secretário de Agitação e Propaganda do PCO, né, o companheiro Henrique Aras, que também é ex-diretor da Fintech, respondeu em suas redes sociais a provocação desse deputado Jean Willis, né, que atacou o PCO supostamente por este não defender dos seus ataques de direita, né. Inclusive, né, o próprio Jean Willis, junto com um membro da Fórum, né, Rovai, se juntaram aí numa dobradinha, como coloca o companheiro Henrique Ares, via revista Fórum para atacar o PCO. No caminho, né, vou ler aqui a declaração do companheiro Henrique Ares, né, a respeito do assunto. John Williams e Rovai fazem dobradinha para atacar o PCO, via revista Fórum. No caminho, o ex-BBB fugido ataca o comunismo, diz que carrega o germe do autoritarismo. Ouvimos besteiras anticomunistas como essa a todo momento na imprensa da direita. Isso apenas mostra o caráter burguês e reacionário de nossos críticos. É muito capacismo diante do senso comum imperialista. Fiquem ligados, amanhã no DCO mandamos uma resposta completa. Né? John Willis, né, ou seja, ele tirou aí para atacar o PCO a respeito das suas posições quanto à questão aí da prisão, né, do deputado bolsonarista pelo STF. Né? Após a declaração aí do partido, a defesa, inclusive, dos direitos democráticos, porque para explicar melhor para os companheiros. Né? Ao contrário da esquerda pequeno burguesa, né, o Partido da Causa Operária tem uma política, de fato, um programa político, algo que a gente não vê em muitos outros partidos. Né? E esse programa político a gente tem como questão clara, uma questão seja ideológica, seja exatamente prática, né, que é a defesa dos direitos democráticos da população. E em cima disso, né, a gente coloca-se, né, de forma irrestrita em defesa desses direitos, seja com uma perseguição a figuras como Lula, ou seja, com a perseguição da burguesia a figuras aí como o deputado bolsonarista. Né? E em cima disso, a gente não entende que o STF seja uma instituição aí democrática, qualquer coisa que valha, muito pelo contrário. A gente considera o STF uma instituição antidemocrática, extremamente ditatorial, de pessoas aí que nunca foram eleitas por ninguém da população, são colocados a dedo pela burguesia e ainda tem o poder de perseguir aí as figuras que ao menos foram eleitas por alguém. Né? Em cima disso ainda definir quais são as leis, ignorando por completo a Constituição brasileira, né? O que resta dela ao menos. Bom, em cima disso, essas declarações de John Willis chamam a atenção, inclusive, pelo seu caráter anticomunista. Né? Ele cita aí a velha esquerda, etc., acusa o PCO de ter uma política homofóbica e tudo mais típica, segundo ele, da esquerda do século XX, ou seja, um tipo de declaração totalmente aí absurda e caluniosa, e o PCO aí responde nas nossas imprensas a respeito dessa declaração. Até por isso, eu convido os companheiros a acompanharem o Diário Causa Operária no dia de hoje, no próximo dia, que a gente vai polemizar a respeito desse assunto, aproveitando aí a deixa. Né? A defesa dos direitos democráticos da população é um negócio visto pelo PCO como algo essencial. Nada adianta você dizer que defende, né, uma figura aí da esquerda contra os ataques do STF, se você permite e apoia esses mesmos ataques contra outra parcela da população. Né? A defesa dos direitos democráticos tem que ser para todos, senão não é um direito, né, na realidade é um privilégio aí de uma parcela. Sendo assim, a gente defende, né, a gente critica abertamente o STF, considerando ele uma total ditadura. Né? Bom, companheiro Eric, gostaria de acrescentar alguma coisa a respeito dessa polêmica? O John Willis foi o cara que falou que o trabalhador brasileiro, né, o operário brasileiro é machista, é conservador, é reacionário, bate na mulher, né, querendo criticar ele a política do partido, né, e a causa operária, né, que eu imagino que ele não saiba muito o que é, né. Mas assim como ele se equivoca aí ao classificar o trabalhador brasileiro, né, e é típico
da esquerda pequeno-burguesa, né, taxar o trabalhador e querer ensinar, querer dar lição de moral e ter uma postura moralista, né, queria reafirmar o que o companheiro Rui Costa Pimenta falou aí em um programa que ele fez ontem, né, que o partido, assim como é a política dos partidos revolucionários, a política marxista, visa defender os trabalhadores em geral, né, que são a parte da população oprimida, né, pela burguesia, assim como também os seus movimentos organizados, os partidos de esquerda, os sindicatos e demais organizações. Isso envolve, inclusive, ele, né? Nós também nos pronunciamos aí quando ele foi atacado, né? Não concordamos, o partido não concordou com a saída, né, do deputado do país, mas que deveria haver um movimento organizado pelo partido dele, né, para defendê-lo, para que ele pudesse manter o cargo dele de deputado e defender os eleitores dele, né? Inclusive nos colocamos à disposição para participar dessa defesa, desse grupo de defesa, fosse o caso, né? Na medida das nossas limitações, que é uma postura típica não só dos marxistas, mas do trabalhador. O trabalhador busca se defender, porque não vai ficar esperando da justiça golpista e nem da polícia, né? Exato, e bom, continuando aqui a nossa programação, né, a gente já está chegando na reta final do J5 de hoje. E para isso, né, vamos dar aqui as últimas notícias do dia. Né? Bom, eu gostaria de colocar, né, antes da gente terminar o nosso programa, a questão aí da entrega do Banco do Brasil e demais estatais. Né? A gente teve notícia recente, lançada inclusive pelo SP Bancário, Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região, colocando aí que o deputado do DEM, Quinta Kataguiri, apresentou uma PL, um projeto de lei que coloca o Banco do Brasil no Programa Nacional de Desestatização. Sendo que aí, né, a gente vê que depois de todos os ataques feitos, inclusive está sendo feito ataques à Petrobras, uma série aos Correios principalmente, uma série de outras estatais, o Banco do Brasil também está sendo colocado na roda. Né? Aí o Kataguiri, né, impulsiona essa política, né, como um membro aí da extrema-direita, e inclusive o sindicato denuncia, né, colocando o Kataguiri como sempre foi um instrumento da política privatista, ou seja, um golpista aí que está buscando vender o Banco do Brasil para os capitalistas estrangeiros. Né? É importante colocar, né, que a privatização aí, a entrega do Banco do Brasil, né, é um ataque brutal sendo feito à população. A gente já viu isso. Esse ataque ao Banco do Brasil, a Caixa Econômica, serve apenas para destruir ainda mais o banco estatal, né? Ou seja, entregar para os capitalistas e, ao mesmo tempo, inclusive, demitir funcionários, reduzir agências e tudo mais, ou seja, piorar a vida da população na prática. Né? E a gente vê isso justamente por ser uma questão chave de um país. Né? O Banco do Brasil é uma instituição chave do governo federal que, ao ser vendido, vai lucrar milhões e milhões para os capitalistas. Né? Ou seja, uma entrega de um patrimônio gigantesco do povo brasileiro, né? Que está aí no Estado brasileiro, para as empresas privadas. Né? Bom, esse ataque, como eu disse, junta-se aos demais ataques feitos às estatais, a privatização dos Correios já está na fila há muito tempo, também do regime golpista, está querendo privatizar há muito tempo os Correios, já houve greve e tudo mais, e o mesmo deve ser feito com os bancários. É necessário impulsionar uma mobilização aí por parte da categoria, uma greve, inclusive, nacional contra a privatização, né? Juntando-se naturalmente as outras categorias contra o regime golpista. Né? Bom, antes da gente terminar, a gente está bem no finalzinho, gostaria que o companheiro Eric desse as palavras finais a respeito desse tema, antes da gente se despedir aqui. Eu queria reafirmar isso porque a categoria, as manifestações da categoria, né? Eu como bancário reafirmo aí para as organizações sindicais que não adianta fazer manifestações isoladas, né? Nem por bancos, e nem por setores, e nem por locais. É preciso unificar a categoria e unificar a luta de todos os trabalhadores, né? Caminhando para uma greve geral, que também não é nenhum bicho de sete cabeças. Né? A burocracia sindical costuma tratar
a ocorrência de uma greve geral como sendo uma coisa impossível de acontecer e de organizar. E não é desde que se queira, né? É algo, na verdade, muito simples, haja vista o ataque conjunto que a classe trabalhadora brasileira está sofrendo. Então é isso. Gostaria de agradecer aos companheiros, pedir para compartilhar o nosso link, seguir aí assistindo a nossa programação. Exatamente isso, companheiros. Tenham um bom fim de tarde. A gente se vê no próximo J5 na sexta-feira que vem. E bom, continue com a nossa programação. Amanhã tem análise política da semana, tradicional programa. E sempre lembre-se, todos os dias às 20 horas tem aí o programa sobre a greve dos professores que está ocorrendo, né, com o companheiro Antônio Carlos, com com a categoria aí, Educadores em Luta, né? A cobertura da greve dos professores a nível de São Paulo e nacional. Então já convido os companheiros a se manterem atentos e continuar aqui na nossa programação. É isso, companheiros, aí fiquem ligados e até a próxima.